Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Motivo de alegria estar aqui nessa noite. O pastor nos incumbiu dessa missão. E aí, quando eu cheguei aqui, o pastor falou assim: não, você foi em cima da hora, né? Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Vamos ler alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 4. Eu vou lendo para não tomar muito tempo. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Capítulo 4, versículo 6. João, capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Versículo 23. Porém, a hora vem e agora é. Só vamos ler a parte A. Porém, a hora vem e agora é. E você pode se assentar. Creio que é do conhecimento de todos, se não de todos, da maioria dos que estão aqui presentes me ouvindo, que existem 4 evangelhos que relatam acerca do ministério de Jesus na terra: Mateus, Marcos, Lucas e João. Na ordem cronológica, Marcos, Mateus, Lucas e João. Cada um destinado a um povo com um determinado objetivo. Mateus é escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e o Evangelho de João aos gentios ou à primeira igreja. Quando eu falo de primeira igreja, não falo da igreja primitiva, falo primeira igreja, Jerusalém e Antioquia da Síria. Cada um deles tinha propósito e objetivo distintos, e embora não dê tempo da gente falar de todos eles, mas especificamente o Evangelho de João, que é o que eu acabei de ler, ele é escrito para uma igreja sofredora, porque a igreja que eu acabara de falar, a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia da Síria, a igreja do primeiro século é uma igreja que no tempo em que João está escrevendo o seu evangelho para esta igreja, é uma igreja que está sofrendo perseguição. É uma igreja em que muitos irmãos estão sendo mandados embora do seu emprego por confessarem o nome de Cristo como Senhor da sua vida. É uma igreja onde os empreendedores da igreja não têm mais acesso ao livre comércio, porque são considerados da seita dos nazarenos. É uma igreja onde alguns irmãos estão aproximadamente meses, alguns talvez até um ano, vestindo a mesma roupa, porque agora foi-lhe negado, por considerar Cristo como Senhor da sua vida, foi-lhe negado o direito de comprar roupas, ou alguns até de comprar alimentos. Então, essa igreja para a qual João
escreve o seu evangelho, não é uma igreja como nós, graças a Deus, estamos num templo como hoje. É uma igreja que, se nós pudéssemos contextualizar essa mensagem, não seria uma igreja que estaria no Brasil, seria uma igreja que estaria ou na Coreia do Norte, ou no Oriente Médio, ou em algum desses lugares onde você ainda, no século 21, mesmo nós não conhecendo essa realidade, só por professar o nome de Cristo, você é impedido de comprar no mercado. Só por professar o nome de Cristo, teu filho não tem acesso à educação. Só por professar o nome de Cristo, você não tem acesso a comprar alimentos. Só por professar o nome de Cristo, você não tem acesso ao livre comércio. Essa é a realidade para esta igreja que João vai escrever o seu evangelho. E não é muito difícil enxergar que este evangelho é o evangelho em que Jesus se aproxima do homem com mais afinco. O evangelho de João é considerado o apóstolo do amor. Então ele escreve o evangelho para uma igreja sofredora. Então ele entende a realidade desta igreja e tenta de alguma forma, porque esta igreja, a primeira igreja, já está por conta da enorme perseguição, perdendo a memória do ministério de Jesus na terra. E como é difícil para nós, nos momentos de dificuldade, a gente logo se esquece do ministério de Jesus. A gente logo se esquece de que nós não caminhamos segundo a perspectiva humana, que nós não caminhamos segundo a economia do país, que nós não caminhamos segundo a política desse país, mas nós somos embaixadores do reino de Deus. Deixa eu te dizer algo, embora isso não faça parte da mensagem, aonde você chega, não tem crise. Que é isso, Gabriel? Nós vivemos num país que tem suas dificuldades, mas acima de tudo, você é embaixador do reino dos céus, na sua escola, no seu emprego, na sua faculdade, aonde você chega, ali é chegado o reino dos céus. E para essa realidade que João vai escrever o seu evangelho. E é muito difícil a gente falar de uma igreja que está sofrendo, que está sendo perseguida, que está sofrendo aflição e dificuldade, embora isso de alguma forma já comece, e eu dou graças a Deus, porque a Bíblia diz que todo cristão que serve piedosamente o evangelho de Cristo, esse padecerá perseguição, embora nós não estejamos vivendo ainda numa realidade em que as igrejas estão sendo fechadas, em que nossos irmãos estão sendo assassinados, mas nós já vivemos a realidade do cancelamento. Pastores de influência estão sendo cancelados em suas redes sociais, estão sendo proibidos de falar de coisas que a Bíblia ainda abomina. Vou falar aqui de práticas de uma maneira geral, mas todo homem de Deus que tem se levantado nessa geração para falar contra qualquer que seja o pecado, tem sido cancelado em suas redes sociais. E eu me lembro da frase de um pastor amigo meu que disse que a perseguição no Brasil não vai ser como a perseguição nos lugares onde o evangelho é perseguido. A guerra no Brasil vai ser ideológica. A perseguição da igreja no Brasil será uma perseguição ideológica. Como assim? Se alguém adultera e a sua fé diz que você é contra o adultério, você vai ser perseguido por isso. Se a sua fé diz que homem tem que casar com mulher e mulher com homem, você vai ser perseguido por conta disso. Se na sua escola, na sua faculdade, você dizer que é cristão e você não é a favor de ideologia de gênero, se prepare, você vai ser perseguido por conta disso.
para esta realidade que João escreve o seu evangelho. Uma igreja que está sofrendo, uma igreja que está padecendo. Aí ele começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se faz carne, habita entre os homens, ou seja, ele está dizendo, Deus se fez carne, habitou entre nós para entender a nossa limitação, para saber das nossas falhas, das nossas fraquezas. E no capítulo 2, para ele estar escrevendo para uma igreja que eu gosto de trazer à memória, uma igreja que está sofrendo perseguição, que está sofrendo, que está padecendo, que está chorando. Muitos irmãos estão perdendo seus entes queridos. Aí a primeira mensagem que João escreve, após escrever acerca de Jesus, é do primeiro milagre dele. E no primeiro milagre, a primeira resposta de Jesus para essa pessoa que deseja um milagre é essa: ainda não é chegado a minha hora. E como é difícil, nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação, a gente ouvir de Deus, ainda não é chegado a minha hora. Jesus não estava dizendo não, Jesus não estava dizendo não vou fazer, Jesus estava dizendo ainda não está no meu tempo, ainda não está no momento em que o Cronos vai se alinhar com Kairos, para que a vontade minha seja estabelecida. Como é difícil a gente ouvir no período de aflição, no período de dificuldade, tudo que a gente quer ouvir de Deus é um haja, é um renovo. Tudo que a gente quer ouvir de Deus é que a porta vai se abrir, é que o milagre vai acontecer. Tudo que a gente não quer ouvir de Deus é a mesma mensagem que Deus fala para Elias, quando Elias vai se esconder na caverna. Deus aparece para Elias na caverna e vai dizer o seguinte: Elias, volta pelo caminho que você saiu. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? Porque você está se escondendo? Só porque eu não fiz não significa que eu não estou com você. Só porque eu não respondi ainda, não significa que eu não estou contigo. Aí quando Deus continua nesse diálogo com Elias, ele vai dizer: não é só você, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então volta, porque no caminho que você foi desprezado, no caminho que tentaram te ameaçar, é neste caminho de volta que eu vou levantar alguém para te servir. Vou levantar Eliseu no teu lugar, para primeiro te servir e te ajudar nessa caminhada. Como é difícil ouvir de Deus: ainda não é chegado a minha hora. Aí no capítulo 3, no capítulo que eu li, Jesus vai entrar num debate teológico com um homem conhecedor da lei da época. Este homem se chama Nicodemos, e ele vai se encontrar com Jesus à noite, porque ele é um homem reconhecido pela sociedade, e o evangelho, a mensagem de Jesus, ainda no seu ministério terreno, já incomodava aos cidadãos romanos. Então ele se encontra com Jesus à noite por conta da sua condição social. Só que no capítulo 1, quando João descreve acerca do evangelho, acerca de quem era Jesus, ele vai dizer o seguinte: e ele era a luz, e as trevas não andavam com ele, e a luz resplandeceu no meio das trevas. Então a proposta principal do evangelho de João é essa: saia das trevas e venha para a luz. Saia das trevas e venha para a luz. Saia das trevas, eu não digo só no sentido em que é sair do mundo. Saia da direção que você quer e vá para a direção que Deus quer. Mesmo que isso custe algumas ideias suas, alguns planos seus. Jesus está diante de um homem que se encontra com ele, e por conta da posição social que ele tem, ele vai às escuras, ele vai às escondidas, ou seja, ele vai se encontrar com Jesus, que é a luz nas trevas.
Ele vai se encontrar com a luz do mundo, estando em trevas. Aí, nesse debate, ele vai dizer o seguinte para Jesus: bem sabemos que o Senhor é filho, que o Senhor é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz, se Deus não for com ele. Aí a resposta de Jesus para ele basicamente é essa: você só acredita por conta do sinal que eu faço? Então, se o dia eu não fizer sinal, você vai deixar de acreditar. Necessário é para você nascer de novo. Necessário é para você nascer da água e do Espírito. Jesus está dizendo para Nicodemos: você só acredita por conta do sinal que você vê, e o dia que não tiver sinal. E aí entra o nosso questionamento, porque quando a gente está no momento de aflição, tudo que a gente ora a Deus é: Deus, me dá um sinal. E como é difícil a gente ouvir de Deus, não vai ter sinal. Você se lembra no livro de 2 Reis, capítulo 3, onde Eliseu, Josafá vai até Eliseu, porque eles estão no momento, no meio de um vale, no meio do deserto. Ele está com sede, os soldados estão com sede, com quem ele fez aliança está com sede, eles estão a ponto de sucumbir. Eliseu vai dizer para ele: faz nesse lugar muitas covas, porque não vai haver chuva nem orvalho sobre a terra. Ou seja, mas eu vou encher essas covas de água. Deus estava usando a boca do profeta para dizer: neste vale que você espera sair dele, não vai ter sinal nenhum. Faz cova nesse vale, mas não espere sinal. Mas neste vale que você está, vai vir uma água tão profunda que vai encher essas covas. Sabe o que Deus estava dizendo para o profeta? Está dizendo para nós nessa noite: eu vou confundir a mente do seu inimigo, e o seu inimigo está esperando um sinal meu para ele se preparar e se arquitetar, mas não vai ter sinal, porque quem crê em Deus não crê por conta dos sinais que ele faz, porque algum dia na sua vida, se você não está vivendo, se você já viveu, você poderá viver essa realidade de algum dia não ter sinal. E o dia que não tiver sinal, você vai deixar de vir à igreja? Será que se algum dia não tiver sinal, você vai deixar de dizimar e ofertar? Se algum dia não tiver sinal, você vai deixar de ir para o seu quarto, fechar a sua porta e clamar a Deus? Aí Jesus vai entrar nesse debate com Nicodemos. Aí no capítulo 4 ele vai se encontrar com a mulher samaritana. E todos nós já conhecemos a história. Como eu disse, a proposta do Evangelho de João é sair das trevas e caminhar para a luz. Sair das trevas e caminhar para a luz, mesmo que isso custe a minha vida, ou as minhas ideias, ou os meus planos. Nicodemos vai se encontrar com Jesus em trevas. A mulher do poço vai se encontrar com Jesus na hora sexta, entre 9 e 11 da manhã. Ou seja, ela vai se encontrar com Jesus às claras, porque quem se encontra com Jesus não precisa ter o que esconder. Quem se encontra com Jesus e sabe quem Jesus é, não precisa esconder o que tem, não precisa esconder as falhas, não precisa esconder as limitações, porque nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele mesmo vai dizer a ela: mulher, aonde estão os teus maridos? Só que essa mulher, no começo do diálogo, ela vai dizer: você é judeu, eu samaritano, eu não posso falar com você. Aí Jesus vai dizer para ela: me dá água. Ela vai se negar a dar a água para Jesus num primeiro momento. Aí Jesus vai dizer para ela: você me nega a água, mas se você provar do que eu tenho, se você provar de quem eu sou, você nunca mais vai ter sede, porque eu não vou te dar uma água para saciar a sua carne, eu vou te dar a água da vida.
Aí Jesus está nesse diálogo com essa mulher. Essa mulher vai ao encontro do poço. Ela quer beber água e Jesus pede água a ela. No final do diálogo, nem ela e nem Jesus pede água. Jesus revela que essa mulher já tinha 5 maridos e esse 6º que ela estava também não é dela. Jesus estava dizendo para ela: se você provar do que eu tenho, no momento da sua aflição, no momento da sua dificuldade, quando você pensar que eu não vou chegar, que eu não vou responder, que eu não vou corresponder, eu sou tudo que você precisa. Jesus vai dizer a esta mulher, no final dessa história: agora vem, e agora é. Como eu disse, a proposta do Evangelho de João é sair das trevas e ir em direção à luz. Como esta mulher está se encontrando com Jesus no momento de luz, ou seja, no momento em que ela não tem o que esconder, Jesus vai dizer para ela: é agora que eu vou mudar a sua vida. É agora que eu vou mudar a sua sorte. É agora que eu vou mudar a sua história. Porque ela vai para um poço no horário em que as mulheres que eram casadas não iam. Ela vai para o poço naquele horário porque ela tinha vergonha da sociedade, porque ela sabia das práticas levianas que ela tinha. Aí ela vai para o poço, ou seja, a água fala de necessidade. Jesus aparece para ela no momento em que ela está no momento de necessidade. Aí no final desse diálogo, no versículo 26, Jesus vai dizer a ela: eu sou o que fala contigo. A palavra eu sou, no sentido original, significa eu sou tudo que você precisa no momento em que você precisa. Ou seja, Jesus estava dizendo para esta mulher: você veio precisando, necessitando de água, necessitando satisfazer a sua carne. Eu cheguei na hora da sua necessidade e vim suprir não só a sua necessidade de água, não só a sua necessidade de marido. Eu vim ser tudo o que você precisa no momento em que você precisa. Oh, glória a Deus! Jesus está dizendo para nós nessa noite: ainda que a resposta de Deus no primeiro momento seja para você, ainda não é chegada a minha hora, ainda que a resposta de Deus no segundo momento para você seja necessário para você é nascer de novo, você não precisa acreditar em mim por conta dos sinais que eu faço, você precisa acreditar em mim por conta de quem eu sou. Ainda que as 2 primeiras respostas sejam essa, a terceira resposta: quem se encontra com Jesus entende que não precisa de carro, não precisa de casa, não precisa de dinheiro, não precisa dos recursos da terra, precisa se encontrar com Jesus de Nazaré. Eu sei que nós vivemos num tempo difícil. Só que a proposta do Evangelho de Jesus, a proposta do Evangelho de Jesus escrita por João é: você não precisa das coisas da terra, você precisa se encontrar comigo. E a hora que se você se encontrar comigo, eu vou ser tudo o que você precisa, no momento em que você precisa. Eu não vim só para saciar a sua sede, ou seja, eu não vim só para satisfazer a sua carne, eu não vim só para te dar água, ou seja, para te dar casa, para te dar carro, para te dar casamento, para abrir porta, porque nós vivemos no tempo em que nós temos tido a mesma visão acerca de Jesus que no Antigo Testamento o povo hebreu tinha acerca de Deus. Nós condicionamos Jesus à porção. E Jesus não é porção. Jesus não é alguém que só abre a porta. Jesus não é alguém que só faz milagres. Jesus não é alguém que só responde a sua oração. Jesus não é alguém em que você tem um horário marcado com Ele todo domingo, 7:30 da noite. Jesus não é alguém que você se relaciona com Ele quando e como quer. Jesus é tudo. Jesus é
tudo em todos. Jesus é tudo em todos, a esperança da glória eterna. Jesus não é a porção. Por isso que neste mesmo evangelho, no capítulo 6, Jesus vai dizer ao povo hebreu: vossos pais comeram pão que tinha no deserto, comeram maná que tinha no deserto e morreram. Mas se alguém provar de mim, comer da minha carne e beber do meu sangue, este não morrerá, mas viverá eternamente. Jesus não é porção, Jesus é tudo. Jesus não veio para te dar casa, Jesus não veio para te dar carro, Jesus veio para ser tudo na sua vida. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu sei que é difícil de dar glória, porque não é uma mensagem que você queria ouvir. Talvez você esperava nessa noite vir um pregador e dizer que está descendo chave para você, que Deus está abrindo porta, e Ele pode fazer isso, porque Ele é Senhor por excelência. Só que eu vim dizer para você que Ele não é só isso, Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. E a igreja hoje vive uma realidade que não desfruta do tudo que Deus é, porque condiciona a Ele apenas a porção. Nós condicionamos Ele à porção. Quer ver como você e eu condicionamos Ele à porção? Quando o calo aperta, aí você fala: vou entrar numa campanha. Aí você sobe monte, desce monte, jejua, vem para a consagração, vem para a oração, vem para o culto de doutrina, para a libertação. Aí quando a porta se abre, quando o milagre acontece, cadê você? Oh, glória a Deus! Aí você pede Jesus para salvar alguém, Jesus salva, e você nunca mais foi para o quarto de oração que você tinha antes, quando você orava para Jesus salvar. Você pede a Deus, Deus abre a porta, abre a porta, abre a porta, preciso de um emprego, aí a primeira empresa que liga para você, você vai lá e diz que Deus abriu a porta, aí o horário de 10 à meia-noite. Você não consegue vir para o culto, não consegue vir para a consagração, não consegue vir para nada. E diz que Deus abriu essa porta. Que porta é essa que Deus te abriu para você e te torna distante dEle e da presença dEle? Da comunhão com os santos. Ah, Gabriel, mas eu preciso. Irmãos, o próprio Jesus vai dizer no seu evangelho: olhai para os lírios do campo, eles não trabalham e comem. Olhai para as aves do céu, elas não trabalham e comem. Olhai para os lírios do campo, eles não trabalham, mas vestem. E vós que sois filhos, e vós que são pais, acham que eu como pai, vocês como pais, sendo limitados, se os vossos filhos pedirem pão, vocês vão dar para eles pedra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, eu vejo muita gente falando as demais. A Bíblia diz estas coisas, pronome indicativo, indica para algo que já foi falado. Ele está dizendo: não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, todas as necessidades básicas eu vou suprir. Eu vou suprir. Só que aí você se limita à porção dessa terra. A primeira porta que abre, você acha que Deus que abriu. Você nunca mais conseguiu vir na consagração. Você está hoje aqui porque algum motivo Deus conseguiu, você conseguiu o seu patrão liberar para você estar aqui hoje. Aí a pergunta que fica para nós é: será que nós estamos caminhando em direção à luz? Porque a proposta do Evangelho de João é: saia das trevas e caminhe em direção à luz. Saia das trevas
e caminhe em direção à luz. Mesmo que a resposta seja, ainda não é chegado a minha hora. Mesmo que a resposta seja, necessário é para você nascer de novo. Eu vou caminhar em direção à luz. Porque Ele não é porção, Ele é tudo. Porque Ele não é aquilo que eu quero, Ele não faz a minha vontade, Ele faz a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos entender a oração que nós fazemos sempre, todos nós já citamos isso em algum momento, que Jesus fala, que se vocês estiverem em mim, e a minha palavra estiver em vocês, pedireis o que queres, e vos será dado. A dificuldade não é nós estarmos em Deus. Nós estamos em Deus terça-feira na consagração. Nós estamos em Deus no culto de doutrina. Nós estamos de Deus no culto de libertação. Na escola dominical a dificuldade é Deus estar na gente. Porque a maior dificuldade do homem, e aqui é o caminho para encerrar, é entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Todos nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Sabe por quê? Porque no fundo a gente sabia que todo ser humano precisa de um Salvador. Só que a pergunta que fica para nós hoje é a seguinte: será que você aceitou Ele também como o Senhor da sua vida? Será que Ele pode direcionar os seus planos, os seus caminhos? Será que você pode entender que a vontade dEle é melhor do que a sua? Será que você pode entender que o plano dEle é melhor do que o seu? Se coloque de pé comigo, por favor. Amém, pastor. Jesus não é porção. Jesus é tudo. Jesus não é porção. Jesus é tudo. Eu vou repetir isso aqui. Jesus não é só alguém que pode colocar o teu nome na fila do SUS para a sua cirurgia sair. Ele é o médico dos médicos. Jesus não é só alguém que pode ir lá tocar no juiz para o seu processo sair. Ele é juiz dos juízes. Jesus não é alguém que pode tocar no gerente do seu banco para ele liberar um empréstimo para você, um financiamento. A Bíblia diz que riquezas e honras estão na mão dele. Ele não veio para ser porção. Ele veio para ser tudo. E a pergunta para você que ouviu essa palavra é a seguinte: você que está aqui, que você sabe que você já buscou em muitos lugares, em muitos caminhos, satisfazer algo que, segundo um pregador, vai dizer que no coração do homem existe um espaço do tamanho de Deus que só pode ser preenchido por Ele. Nada dessa terra satisfaz esse espaço que tem no seu coração. E a pergunta para você é: você hoje quer provar de Jesus? Porque Jesus chega para aquela mulher e vai dizer: se você provar de mim, você nunca mais vai ter sede. Se você provar do que eu tenho, você nunca mais vai precisar saciar a sua sede, as suas vontades com as coisas dessa terra. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu a palavra de Jesus e quer aceitá-lo como Senhor da sua vida? Tem alguém aqui que entende que Jesus é tudo na sua vida? Que todos os caminhos que você tem seguido até hoje só tem te feito sofrer e chorar? Porque aquela mulher, além dela precisar de água, ela precisava de uma coisa que dinheiro não compra, que só Jesus pode dar para ela.
ela já tinha tido 5 relacionamentos e nenhum dos que ela tinha tido deu certo. Então aquela mulher não precisava de mais um marido, ela precisava de dignidade. Jesus não deu o que ela queria, mas deu o que ela precisava. Talvez Jesus não dê aquilo que você quer, mas Ele veio para fazer aquilo que você precisa. Ele veio para te dar aquilo que você precisa, mesmo não sendo aquilo que você quer. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida? Meu Deus. Se não tem, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. E antes de encerrar, eu quero fazer uma breve oração, não por você, mas com você. Porque essa palavra tem ardido no meu coração, sabe por quê? Virão dias sobre a igreja, em que a igreja viverá um verdadeiro e último avivamento. Mas neste mesmo grande avivamento, virá uma perseguição sobre o Brasil. E a Bíblia diz que Ele veio para separar o joio do trigo. Talvez a perseguição que está para vir, você que está me ouvindo não faça nem ideia do que está acontecendo. Se você não acompanha um canal chamado TV Senado, é bom você acompanhar, que você vai entender que Jesus está às portas. E a Bíblia, muitos diziam e dizem uma palavra equivocada, que Jesus está voltando. E a impressão que dá, que você tem, é alguém que está vindo caminhando devagarzinho. Só que a Bíblia nunca disse Jesus está voltando. A Bíblia diz que Ele voltará. Futuro mais que perfeito. Vai acontecer num piscar de olhos. Glória a Deus. E a nossa esperança não está, graças a Deus, no Estado. A nossa esperança não está no presidente. A nossa esperança está em encontrar com o nosso noivo, nosso amado, na Nova Jerusalém. Essa é a maior esperança da igreja. Essa é a nossa verdadeira Aleluia! Esperança. Glória a Deus. Não sei se você ainda tem esperança pelos céus, mas essa continua sendo a minha maior esperança. Se eu não conseguir me formar na faculdade, se eu não conseguir muitas coisas que eu quero nessa terra, se eu não conseguir nada disso, Jerusalém continua sendo um anseio do meu coração. Oh, glória! Aleluia! Só que virão dias sobre nós, Aleluia! em que o joio será separado do trigo. E a pergunta que fica para você hoje é: se fecharem as portas do templo, se tirarem a Bíblia de você, se o seu pastor presidente, se alguém que você tem como referência for preso, o que será de você? O que será de nós como igreja? Aleluia! O que será da nossa fé? Porque a Bíblia não diz: guardei a tua palavra numa cabeceira, guardei a tua palavra no meu telefone, guardei a tua palavra no status do meu WhatsApp ou do Instagram. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração. Porque deixa eu te dar uma notícia. Meu Deus. Nos países onde o comunismo impera, isso aqui perde o espaço. Aleluia! Isso aqui vai perder o espaço no Brasil. Aleluia, Deus. Só que nisso aqui Ele continua sendo o Senhor da nossa alma. Podem tirar de nós a Bíblia, mas não podem tirar de nós a nossa fé. Podem tirar de nós a Bíblia, mas a Bíblia, nós seremos a Bíblia que o mundo vai ler. Aleluia, Deus. Podem tirar de nós as Sagradas Escrituras, mas nós seremos o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus vivo em terra, nesta geração e nesta nação. Glória a Deus. Vamos orar.
Pai, diante de Ti eu entrego a Tua noiva, a Tua igreja. A Tua palavra que é viva e eficaz, Meu Deus. mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Pai. O Senhor sabe aquilo que veio ardendo no meu coração. E eu não prego aquilo que eu quero, mas eu prego aquilo que o Teu Espírito ministra ao meu coração. Virão dias sobre nós em que nós seremos separados daqueles que vivem apenas pelo sinal, daqueles que esperam uma palavra de Ti, daqueles que Te limitam apenas a porção, ou aqueles que entendem que acima de tudo, acima dos bens que o Senhor pode nos dar, a Tua vontade é melhor que todas as coisas. A Tua vontade, ela é melhor que tudo que nós precisamos, porque o Senhor não é porção, o Senhor é tudo que nós precisamos. No momento em que nós precisamos, o Senhor continua sendo o Senhor e Salvador da nossa alma. O Senhor chegou no momento em que nós precisávamos e supriu não a nossa necessidade da carne, mas supriu a necessidade da nossa alma. Meu Deus. E como já foi dito, que este mês é o mês de agosto com Deus, coloca, Senhor, em nós o desejo de estar contigo, de nos aproximarmos de Ti, de caminhar contigo, porque acima de todas as coisas que o Senhor pode nos dar, nada é melhor do que a Tua presença. Nada nos satisfaz mais que a Tua presença. Nada nós ansiamos mais do que a Tua presença. Pai, assim como o Senhor fez na terra do Egito, que colocou o seu povo na terra de Gozém, as pragas vieram, dizimaram o Egito, mas quem estava na terra de Gozém permaneceu intacto. A palavra Gozém significa aproximado, aproximar-se. Então nós entendemos que quanto mais próximos nós estivermos de Ti, virão dias difíceis, dias de provações, mas se nós estivermos em Ti, o Egito será dizimado, mas o Teu povo sairá do Egito intacto, em direção à terra prometida, ao lugar que o Senhor estabeleceu para a Sua noiva, para a Sua igreja, para cada casa, para cada vida, para cada família. Nos ensina e nos aproxima dessa noite em Ti. Meu Deus. Que possamos estar próximos de Ti e distante de tudo aquilo que o Egito nos proporciona. Que possamos virar as costas para o Egito e olhar para a sarça pegando fogo e dizendo: eu não saio daqui, porque este lugar é temível, porque o Senhor está aqui. Continua conosco, ó Espírito Santo. Aleluia. Continua conosco, ministrando ao coração da Tua noiva, da Tua igreja. E assim nós oramos e a Ti somos gratos, em nome de Jesus.